Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre as leituras de dezembro. Dezembro geralmente é um mês em que eu não faço muitas leituras, assim, olhando para os anos anteriores, e até que neste mês de dezembro de 2016 eu consegui manter um ritmo razoável. Então vamos lá para as leituras. Vou começar pelos livros que eu cumpri daquelas metas em que eu converso com vocês sempre no início de todos os meses, e um deles foi o Léxico Familiar, da Natalia Ginzburg. Este livro faz parte da coleção Mulheres Modernistas, da Kozak, que infelizmente já esgotou. E foi uma das leituras mais incríveis do ano e da minha vida. Eu me apaixonei por este livro, eu adoro a escrita da Natalia Ginzburg. Este é um livro não ficcional em que ela vai contar como foi crescer dentro de sua família, então ela vai nos inserir ali dentro da família, colocando toda aquela identidade que é tão própria, né, de pessoas que vivem na mesma casa, que crescem ao longo dos anos juntos. E lembrando que a Natália cresceu na época em que a Europa estava tomada pelo fascismo, né, na ascendência do fascismo, que culminou na Segunda Guerra Mundial, e ela fazia parte de uma família de judeus, ela era italiana, e é claro que esse cotidiano próprio deles vai ser invadido com a chegada da Segunda Guerra, e ela vai contar também como foi passar pela Segunda Guerra. É uma leitura maravilhosa, eu acho incrível a forma como ela nos coloca ali dentro, ao mesmo tempo ela meio que se retira, porque ela fala de uma forma tão íntima de todas as pessoas, claro, era sua família, seus amigos, mas ela não fala quase nada sobre ela própria, assim, ela não conta muito sobre os sentimentos internos, é como se ela estivesse como espectadora, ela meio que se retira e se coloca em segundo plano. E eu achei uma leitura sensacional, as considerações que ela faz, algumas coisas, alguns pensamentos. Tem vídeo sobre esse livro aqui no canal, então vou deixar nos cards aqui em cima. Outra leitura de dezembro foi Labirinto, de Jim Henson. Esse livro surgiu do filme Labirinto. A ideia para o Labirinto foi do Jim Henson, que é o diretor do filme. Ele trabalhou essa ideia junto com outras pessoas, até pediu para uma pessoa escrever uma novela, que daí ele tirou o roteiro, enfim. Mas ele trabalhou junto, ativamente, com outras pessoas e foi criando, né, o roteiro de Labirinto. Neste caso, a novelização do roteiro foi feita pelo A.C.H. Smith. E eu adorei acompanhar a história dessa forma, porque eu assistia muito Labirinto quando eu era criança, só que há muitos anos eu não via, então não lembrava de muitos detalhes da história. E basicamente esse livro é igualzinho ao filme, com algumas cenas a mais que foram cortadas do filme, mas ele é bem igual mesmo, né, porque o filme não surgiu do livro, e o livro surgiu do filme. Eu achei muito legal a novelização, assim, a forma como ele se transformou num romance, e eu gostei de perceber as considerações, as coisas que o Jim Henson fez questão de colocar no filme, porque ele era muito fã dessas histórias de jornada de heroína. Ele próprio se dizia muito fã de Alice no País das Maravilhas, então ele quis construir uma história repleta de fantasias, mas que também fosse uma forma de crescimento ali da personagem, que é uma adolescente, ela se acha injustiçada, ela começa de uma forma completamente diferente da forma como ela termina, então existe esse crescimento da personagem que é nítido ao longo do labirinto. Ela vai percebendo algumas coisas, é como se ela fosse passando por algumas situações e percebendo, amadurecendo com elas, então eu achei isso muito legal. Eu acho um livro muito bom pra faixa etária assim mais nova, especialmente por conta disso, mas é um livro que dá pra ser lido por qualquer pessoa, especialmente a quem sente essa nostalgia do filme dos anos 80, aquele filme super legal que eu reassisti pra gravar um vídeo só sobre este livro e o filme. E eu achei super válido acompanhar também esse na forma de romance, ainda que o romance tenha vindo do filme. Talvez pelo fato do filme também não estar tão fresco na minha cabeça, porque se você lembra do filme completamente, vai ser talvez super repetitivo o livro, né, já que é exatamente igual. Outra leitura das metas, claro, sempre é algo de Agatha Christie, por o nosso projeto Lendo Agatha Christie. Eu li Os Quatro Grandes, que foi a minha primeira leitura inédita no projeto. Todos os livros anteriores haviam sido releituras, e eu adorei conhecer este outro lado do Hercule Poirot, porque geralmente as histórias de Poirot são bem diferentes. Aqui a Agatha ainda está nos primeiros 10 anos de sua carreira, completamente influenciada por esse clima de insegurança nacional pós-Primeira Guerra, antes da Segunda Guerra, né, que culminaria na Segunda Guerra Mundial. Então tem toda essa questão de espionagem e países estrangeiros. Então aqui o Poirot vai ter que andar um pouquinho mais. Geralmente ele fica parado, apenas colocando as células cinzentas para funcionar, e aqui ele não vai fazer isso. Aqui ele realmente vai ficar mais ativo e ir para outros países. E é uma história bem diferente do Poirot, mesmo sabendo que não é das histórias favoritas dos fãs, nem da própria Agatha. Eu estava curiosa e eu achei uma história divertida, adorei conhecer esse outro lado, já que eu ainda não tinha lido nenhuma história do Poirot com essa atmosfera. E eu já li muitas histórias de Poirot, sou extremamente fã, né?
vide a tatuagem aqui no meu braço. Gostei do livro, me diverti bastante, ainda que não seja dos meus preferidos. Também tem vídeo sobre ele aqui no canal, e se você perdeu algum vídeo do projeto, eu vou deixar a playlist do projeto aqui em cima nos cards. Eu li esse conto bem pequenininho, não sei se dá pra chamar de novela, da Karen Blixen, que é A Festa de Babette, e eu fiz a escolha ideal para o dia de leitura porque eu li no Natal e ele tem esse clima de festividade. Ele basicamente vai falar sobre uma mulher que está fugindo da guerra civil na França e ela vai para Noruega. Ela não conhece absolutamente ninguém na Noruega, mas ela tem uma carta de recomendação de uma pessoa que conheceu essas duas mulheres que moravam nesse vilarejo assim bem pequenininho, super gelado. Eram mulheres bem tradicionais da cidade, super queridas porque elas eram a filha de um pastor. Eu não sei se é pastor, eu esqueci a religião agora, mas é tipo de um cara super religioso que as pessoas admiravam e morreu. Então as filhas continuaram o trabalho e elas vão acolher essa mulher lá, até que aspectos do passado da Babette ressurgirão. E fala muito sobre vocação, sobre o talento artístico, sobre expressar o talento que as pessoas têm para determinadas áreas, que nós temos para alguma área específica, e como isso traz felicidade, né? Que é colocar a sua vocação ali em prática e poder usufruí-la e exercê-la da forma mais ampla possível. Eu achei muito bonita a mensagem e eu também gostei muito ali das últimas cenas, do clima dali da festividade. Eu achei um livro muito próprio para eu ter lido justamente no Natal. Eu li no dia 25, que é um dia mais parado, achei muito legal. Mas para qualquer época do ano é super válido, e a escrita da Karen Blixen é muito boa, então eu fiquei curiosa para ler mais coisas dela. E este livrinho aqui tá sempre em promoção na Amazon por R$ 6,90, R$ 7,90. Lembrando que eu deixo todos os links do que eu falo aqui embaixo, então se alguém se interessar é só dar uma olhada por lá. Outra leitura extremamente prazerosa que eu fiz em dezembro foi o Contos de Lugares Distantes, do Shaun Tan, que é um autor australiano, um autor, ilustrador, enfim, ele escreve e ilustra os seus próprios livros, e ele é especializado em literatura infanto-juvenil. E este livro é muito bonito porque ele traz justamente essa realidade invadida pelo fantástico, pela fantasia, então mescla as duas coisas, né, meio que uma fantasia urbana. Os personagens dos contos estão em situações comuns e são invadidos no seu cotidiano por essa atmosfera de sonhos. E as ilustrações são completamente maravilhosas, nos transportam para o que está sendo contado. Aqui as ilustrações são tão importantes quanto o texto, e o texto do Shaun Tan também é muito bonito e poético. As historinhas são lindas, ele realmente deixa a imaginação voar e nos faz resgatar nessa coisa que a gente tinha, esse mundo imaginário tão amplo que a gente tinha na infância e vai perdendo aos poucos. Então é um livro maravilhoso, tanto para crianças quanto para adultos também, que se deixem abrir a este universo extraordinário. Vou ler uma partezinha pra vocês terem uma ideia de como são os textos. Tem um dos contos em que ele está falando sobre as coisas que geralmente escrevemos e nunca mostramos pra ninguém, jogamos fora. Aí ele vai dizer: com o tempo mais sorte, a bola de poesia se torna grande, imensa, enorme. Um vasto acúmulo de pedaços de papel que acaba subindo ao ar, levitando apenas com a força de tanta emoção não dita, e flutua suavemente sobre os telhados dos lugares distantes quando todos estão dormindo, inspirando cães solitários a latir no meio da noite. E logo na página seguinte tem justamente essa ilustração maravilhosa dessa madrugada aqui na cidade e alguns cães uivando na rua. Achei esse livro fantástico, realmente muito recomendado, e é uma pena porque eu fui checar e ele já está esgotado na maioria dos sites. Eu não sei se eu conferi todos, mas na Amazon, essas livrarias Saraiva, Cultura, já está esgotado. Eu falei muito sobre ele, né, pra vocês ali na época da Black Friday, porque estava bem baratinho na Amazon, estava por R$14. E eu me apaixonei pelos contos do Shaun Tan. Com certeza eu quero ler mais coisas desse autor. Outra leitura que originalmente não estava nos meus planos, mas eu acabei, né, dando aquela vontade. Esse livro está comigo desde 2013, Os Três Contos, do Gustave Flaubert. Esse aqui foi o meu primeiro livro da Cosaque Naif, foi o que iniciou minha coleção junto com o livro do Chekhov, O Assassinato e Outras Histórias. Então eu pensei, está na hora de fazer essa leitura. Eu adoro ler contos. O Gustave Flaubert é o famosíssimo autor de Madame Bovary. E este livro aqui foi escrito já bem depois de Madame Bovary, acho que uns 20 anos depois, já perto de sua morte, ali na última década. E ele estava meio que sem inspiração para escrever romances, com algumas dificuldades, e falou que ia tentar em alguns contos. Então ele acabou escrevendo 3 contos, que são bem distintos até um do outro. O primeiro é Um Coração Simples, que é o conto mais lindo. Ele é bem realista, ele vai pegar justamente uma mulher sem posses, pobre, que trabalha na casa de uma viúva, e ele vai contar a vida dessa mulher, que já é algo diferente por si só, né? Geralmente essas pessoas não ganhavam exatamente um protagonismo nas histórias, especialmente quando não vai narrar nada extraordinário.
é bem realista mesmo, mas a forma como ele vai contando os sentimentos dessa mulher, o amor que ela tinha pra dar a todos, a trajetória dela em si, que reflete a trajetória de tantas outras pessoas, enfim, achei lindo. E o segundo conto é sobre São Julião. Ele vai contar a história de um homem que tornou-se santo, só que esse homem é um santo que foi parricida, né? No caso, é um santo parricida que matou os pais quando ainda não era santo. Então ele vai contando como é que esse homem chegou a tornar-se santo. Eu achei essa história interessante também. E na terceira e última história, ele vai contar sobre João Batista. Ele vai pegar um relato bíblico e fazer essa recontagem sobre os últimos dias de vida dele, ali próximo à sua morte. E esses três contos, originalmente, ele escreveu um depois do outro para serem publicados juntos. Então a versão original, que foi publicada ali em 1870 e poucos, né? O Gustave Flaubert morreu em 1880, ele publicou esse livro em 1870 e pouco. Justamente se chama Três Contos, foi publicado exatamente desse jeitinho aqui. Algumas outras editoras já publicaram o primeiro conto deste livro, Coração Simples, de forma separada. Eu sei que tem pela Rocco, que se chama Um Coração Singelo, e pela aquela ediçãozinha da Cultura, que é uma ediçãozinha de novelas da Cultura, que é Um Coração Simples. Só que aqui nós temos as três histórias, né, que ele idealizou para publicá-las juntas. Enfim, gostei muito de ter esse vislumbre da obra do Flaubert. Vou ler Madame Bovary também, né, que eu sei que a sua obra é mais famosa. E eu também tenho muita vontade de ler a Educação Sentimental, naquela edição maravilhosa da Nova Alexandria, que está sempre muito cara. Então eu estou de olho naquela edição há anos, esperando que ela baixe o preço, mas não abaixe. Está ali na faixa dos R$60, mas é um livro que eu quero muito ter. E essa edição é traduzida pelo Milton Ratum e tem também alguns extras do autor. Tradução de Milton Ratum e Samuel Titan Jr. E o Milton Ratum, você sabe, né? O autor brasileiro de Dois Irmãos aí, que está em alta por conta da estreia da minissérie da Globo. E é um autor famoso, né? Ganhou Jabuti e tudo mais, enfim. E li também em dezembro essa coisinha linda que é A Bela e a Fera, que tem duas versões da Bela e a Fera, uma da Madame de Belmonte e outra da Madame de Villeneuve. A Madame de Villeneuve é a pessoa que escreveu originalmente a primeira história da Bela e a Fera. Claro que ela tinha influências de outras histórias que eram comuns nessa época, né, em 1700 e pouco, antes disso, esses noivos animalescos, as pessoas transformadas em animais, mas ela que criou a história da Bela e a Fera. E eu achei extremamente interessante ler a história original, porque tem algumas coisas que eu não vi em nenhuma outra história, como é a história pregressa da Fera, a história pregressa da Bela. Eu acho que é uma história bem mais completa. E a Madame de Belmonte simplesmente reduziu essa história logo após a morte da Villeneuve. Um ano depois ela publicou um conto que é basicamente a história da Madame de Villeneuve reduzida, né, cortada em vários pedaços e transformada em um conto rapidinho e curtinho. Enfim, é basicamente um plágio ali, pelo meu ponto de vista é um plágio, apenas menos aprofundado. Eu gostei muito mais da versão da Madame de Villeneuve, até por ser um pouco mais aprofundada, dá pra tirar algumas questões adicionais ali. Eu acho que a versão da Madame de Beaumont é mais simplista. Tem extras legais nesse livro aqui, eu achei que por ser um livrinho pequenininho de bolso, nem teria, porque eu sei que as edições grandinhas da Zahra tem, mas esse aqui tem extras. E tem ilustrações também muito bonitinhas. E é isso, gente, essas foram as leituras que eu realizei no mês de dezembro. Consegui ler até uma quantidade considerável, mas enfim, o que importa nem é a quantidade, é a qualidade. E nisso eu também fui super bem sucedida, porque todos esses livros foram muito bons, eu adorei, foram experiências muito boas de leitura. E é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se este for o caso, não esqueçam de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal. Vou deixar duas sugestões aqui, alguns vídeos nos cards e todos os links para os livros que eu falei estarão aqui embaixo no box de informações. Beijos e até a próxima!